This is an ordinary song about an ordinary girl from an ordinary home. Fala, galera do Geek, eu sou o GodCos, você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia pra game de todo o YouTube. A gente dá jus a esse slogan. Hoje você vai acompanhar com a gente a análise técnica de Control. Nós ficamos 4 dias aqui, eu, GodCos, a Sati, o Joe Gamer, o Runner e toda a equipe do canal aí, fazendo análise em todos os consoles, PC Game, medimos Ray Tracing, vamos trazer pra você tudo que esse jogo pode ou não oferecer na parte de tecnologia. A gente vai explicar, detalhar e vai mostrar para você na ferramenta de BI o que realmente acontece, desmistificar para quem está interessado no jogo, mas ouviu as notícias sobre a queda de FPS, o que é realmente muito interessante de você acompanhar com a gente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa análise técnica. Deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que você vai ver que ela é excelente. Conforme nós havíamos mencionado no vídeo da vaquinha do canal, essa é a primeira análise utilizando a vaquinha do canal. Nós gastamos um total de R$365, uma licença de PlayStation 4 e também uma licença de PC da Epic Games. Sobrou aí na nossa vaquinha agora, né, no momento atual desse vídeo, apenas R$100. Quem puder contribuir com a nossa vaquinha, o próximo jogo que a gente vai precisar de comprar licença é Borderlands 3, que sai na metade de setembro para Gears, para Bruxa de Blair, tá no Game Pass, então fica mais suave e vai ter análise desses jogos também no canal. Link da vaquinha tá na descrição. Se você gostou desse conteúdo, então apoie ele, porque esta é uma análise da comunidade, paga pela comunidade, feita para a comunidade. E agora lançou Contra, o jogo multiplataforma, a qual tem um enredo muito diferenciado. É importante falar, antes mesmo da nossa análise técnica, da parte de escovar bit sobre o game, a questão da performance, os elementos gráficos, as tecnologias que são utilizadas, que se você pretende comprar esse jogo, é importante você saber que ele tem um enredo extremamente conceitual, em algum ponto até artístico, em determinados momentos psicológico. Ele traz tensão, ele traz mistério e ele traz também desafios dentro do próprio ambiente que você está. Eu fiz um vídeo já no canal Xbox Brasil, para quem tem interesse mais na parte da narrativa e do level design, na concepção, eu aconselho que vocês assistam, o link também tá na descrição, mas eu vou dar uma resumida porque na verdade o personagem principal e o foco do desenvolvimento de Control é em cima da ambientação. Você tem o personagem Jesse, que é que você controla como player, no entanto constantemente você é desafiado pelo próprio prédio onde você está. O nome do prédio chama Escritório Federal de Controle e toda a narrativa do jogo se passa nele. O sistema de orientação, mesmo que ele tenha um mapa, é necessário que você se oriente pelas placas do prédio para que você não fique muito tempo perdido. Às vezes alguém se encalhou aí, ficou nervoso com o jogo e acabou abandonando, mas você pode continuar se você utilizar essas atmosferas e utilizar o prédio ao seu dispor, ou seja, utilizar ele como um inimigo e você tem que controlar o prédio, e ele possui uma ambientação muito grande nesse ponto. Como eu disse, isso tá bem detalhado no vídeo que eu fiz lá no canal Xbox Brasil. Agora vamos voltar para análise técnica e já com ensejo diretamente ligado nesse ponto específico da ambientação, vamos colocar um outro quadro que talvez possa ter sido uma negligência dos desenvolvedores da Remedy Studio: o cartão de visita do jogo, o personagem principal, as NPCs aliadas. Jesse tem um contorno muito bem feito, é um personagem bonito. No entanto, ela não tem um motion capture muito aprimorado, não possui expressões. A problemática de NPCs quando você entra no jogo, conforme imagens que você está vendo com outros NPCs aliados, é que eles também têm uma movimentação bem mecânica, e este ainda é bom porque você está conversando com ele. Quando nós vamos para NPCs lá totalmente coadjuvantes, que não fazem parte da narrativa, só estão lá, perceba que esse rapaz nem pisca, ele tem um olho songo-mongo, ou seja, deixou um pouco de descanso
crédito por conta dos personagens da história e do NPC. É óbvio, é claro, lógico que Jesse e outros principais, como o próprio faxineiro, são muito bem elaborados do ponto de vista gráfico, mas a expressão, como já havia acontecido em Quantum Break, deixou um pouco a desejar. Talvez porque seja um jogo de mundo aberto, diferente de Quantum Break, que era uma proposta linear. Outro ponto focal que a gente tem que ter, lembrando do que eu falei lá atrás, é em relação à ambientação. Perceba que Control possui uma ambientação gigantesca, datada da época de 1964, por onde se situa o enredo, que não inicia apenas com Jesse andando no escritório, vai muito além disso. Cada ambiente que você passa do jogo, que é bastante ambiente, tem a sua própria iluminação estática, tem os seus objetos 3D que são à disposição, e cada um tem uma atmosfera diferente, incluindo a sonoridade, que aí sim é um ponto de destaque. Como eu disse lá atrás, a engine Northlight, ela tem aí um sistema de sonoplastia interno, a qual não depende de softwares externos. Outra coisa que a gente pode falar do ponto de vista da ambientação é a destruição de partículas que a própria Northlight traz para esse game. Ele tem bastante destruição, vários objetos são destrutivos. Um pecado cometido pelos desenvolvedores é a respeito dos vidros, dos escritórios de vidro que tem à volta do jogo. Além do vidro não ter uma reflexão suficiente para você saber se é um vidro ou não, e muitas vezes você vai dar de cara com ele pensando que você pode passar, a outra coisa é a parte de colisão. A partir do momento que você destrói, por exemplo, com um tiro, o vidro, ele fica em estilhaços, mas ele fica com pedaços muito grossos à volta, ou seja, ele não quebra da maneira que deveria quebrar. Quando você usa o seu poder manual para estraçalhar a vidraça, você consegue passar por ela. No entanto, muitas vezes ficam alguns cacos por cima que estão acima do personagem, ou seja, causando um problema de colisão, porque fisicamente você poderia passar, mas o jogo te impede até que você destrua toda a vidraça. Então, sim, é extremamente destrutivo, é extremamente real e realístico a física de partículas de destruição do jogo, mas ele peca nesse único elemento que é o vidro. Pois bem, a Remedy Studio não utilizou muitas soluções de otimização comum nos jogos. A máxima que nós percebemos é em relação à resolução de texturas à distância, como você vê agora nesse quadro, a qual você se aproxima e ele fica com uma resolução muito mais nítida. Quando você está distante, ele está com uma resolução mais baixa. Isso economiza performance. No entanto, também ela poderia ter usado resolução dinâmica, o que não foi o caso. Ok, com essas informações à mão, agora a gente vai falar um pouquinho dos problemas técnicos, dos problemas de performance encontrados em Control. Mesmo que a Remedy tentou fazer aí uma textura por distância, a qual economizaria performance, por contraponto, existem sim problemas de quedas de FPS no jogo, e muitas dessas quedas de FPS faz parte da própria ambientação que foi feita. Como assim? Deixa eu te explicar. Ele é um mundo aberto que tem um ambiente interno, ele não tem sistema climático, ele não tem ações randômicas que acontecem, ele não tem uma quantidade enorme de NPCs, veículos e animações em volta dele. No geral, você tem as animações dos próprios NPCs inimigos e o ambiente não é muito animado à sua volta. No entanto, ele possui uma iluminação muito ferrenha, ou seja, ele tem uma iluminação muito boa, ponto a ponto, estática. Outra coisa que existe bastante dentro do jogo é metalicidade e refletividade, dois elementos da física de renderização realista, exatamente. Mas a metalicidade dele é encontrada em maior nível do que nos jogos convencionais. Por quê? Ele tem esses elementos de metalicidade porque para PC RTX ele tem disponibilidade de Ray Tracing. Você comparando as imagens já verifica que mesmo que nos consoles exista a metalicidade, ou se você joga num PC AMD, do lado da RTX com o Ray Tracing ativado, você verifica que a metalicidade entra em destaque. Então você vê um sombreamento mais pontilhado na parte de reflexão na renderização normal, ou seja, a rasterização, mas na renderização com Ray Tracing você vê a reflexão. Um ponto talvez que tenha falhado em Control seja a Remedy não ter implementado a reflexão por rasterização para quem não tem disponibilidade de Ray Tracing, assim como jogos como Metro Exodus fez, onde você possui refletividade em todas as versões. No entanto, ou a versão com RTX, a versão com Ray Tracing, você tem melhor refletividade,
metalicidade dos objetos. Ok, então, mas isso não é o culpado da queda de performance, não é culpado do FPS. Às vezes em uma batalha isso pode atrapalhar, pode dar uma queda de até 3, 4 FPS, com muita sorte 5, exatamente. A coisa não é tão crítica como todos dizem por aí. O grande problema de Control é no Level Sequence. O que é um Level Sequence? É um mapa integrado no outro. À medida com que você evolui, você entra num elevador, você tem um pequeno load, você sai em outro mapa, você sai do mapa, abre uma porta, entra no outro mapa. Como é um ambiente interno, não se engane, aquilo não é um prédio construído todo em 3D, não. Você está passando de um Level Sequence para outro. Cada ambiente que você tá é um mapa construído diferentemente. A prova real disso é só você olhar olho nu. Como eu disse, cada ambiente é totalmente diferente um do outro, o que é uma grande integração com o Control e faz parte da narrativa, e é algo bem legal, porque você só tá em um ambiente interno. Se você fica na mesma coisa o tempo todo, o jogo acaba ficando enjoativo. Mas o problema está durante a Level Sequence. Quando você sai de um mapa e vai entrar no outro mapa, o jogo em todas as plataformas, menos PC, mas PC acontece daqui a pouco eu explico, ele dá uma travada. Então você sai de uma tela, entra na outra, e quando você entra, não entra suave. E esse travamento que acontece, não é que o jogo tá bugando, esse travamento é porque tá perdendo quadro. Exatamente, tá perdendo quadros por segundo. Antes da contagem da FPS, vamos para a nossa análise de BI para você entender o que eu tô falando aqui agora. Vamos começar com o Xbox One S. Perceba que a margem de 30 FPS é a maior de todas. Perceba também que ele tem aqui alguns outros índices, ele fica entre 30 e 29 também. A mínima dele deu em 19. Você fala, porra, 19 quadros, é injogável. E você tem razão, é injogável. Mas isso acontece com foco principal durante a transição de uma level para outra e dá aquela travada. Se você olhar o gráfico em pizza do lado, ele representa o quadro perdido. Exatamente, nós capturamos aqui as imagens, nós passamos no FPS, salvamos ponto a ponto em uma tabela de banco de dados, importamos para nossa ferramenta de BI e tiramos as estatísticas do que é FPS do que é quadro perdido, para que você saiba a diferença de que é cair FPS e de que não entregar FPS. Quadro perdido é não entregue para o usuário, para o GPU. Beleza, então, como você observa, tem uma pequena margem de quadro perdido. Uma coisa interessante do Xbox One S é que ele possui a menor quantidade de quadros perdidos. Em questão de FPS, a gente falando, ele talvez seja o console que tem aí maior estabilidade, não que não caia o FPS nele, você vê que tem uma pequena linha íngreme, mas ele é um cara que se manteve com o menor travamento, e tem um motivo para isso, daqui a pouco eu falo. Vamos para o PlayStation 4 Slim. Você pode perceber também como não é crítico a situação de Control, a principal barra aí é de 30 FPS, a segunda já é de 29 FPS, ele vai caindo um pouco, nós chegamos ao ponto de 17 FPS. Esse 17 FPS é uma contabilidade aí talvez de 30, 40 quadros no máximo, mas verifique qual é o impacto dele no jogo. Esse que é o problema, não é a diminuição. Você cai de 30 para 25 até 22, você tem uma sensação, mas resgata. O grande problema é quando você cai e trava, e aí crava a 17 FPS, que é a retomada da GPU voltando a funcionar no momento de travamento, que conforme o gráfico em pizza do lado confirma para você. Olha a quantidade de quadros perdidos, e se a gente vai clicando entre as ações, você verifica que a cada frame foi perdido um pouquinho, e 17 é grande o número de perda, ou seja, 17 é uma identificação que é uma retomada, não que caiu, que ele recomeçou. E esse lance, por exemplo, já desmistificando, tá rodando a 10 FPS, pelo amor de Deus, meu amigo, 10 FPS não roda nada, ninguém consegue jogar absolutamente nada, isso é uma ilusão. A questão da análise que foi entendida, acredito que errado ou passado errado, não vou entrar nesse assunto, é que aquilo não é uma queda de FPS, 10 FPS é uma retomada, não se mede 10 FPS, porque 10 FPS é perda de quadro. Agora vamos para a elite dos consoles, vamos para o Xbox One X, o console mais poderoso, 6 teraflops, 384 GB
de taxa de transferência. O que ele ofereceu pra gente? É óbvio, é claro, é lógico, a melhor estabilidade. Perceba como os gráficos do Xbox One X são bem estáveis, mas ele também teve perda porque ele possui travamentos. A experiência no Xbox One X realmente é bem melhor, e não é só por conta da fluidez de quadro, mas daqui a pouco eu vou chegar e vai estar diretamente ligado ao Xbox One S também, um ponto essencial do jogo. Vamos para o PlayStation 4 também, e o console mais poderoso da Sony deu um resultado bem parecido com o PlayStation 4 Slim. No entanto, você pode verificar que a perda de quadros dele foi apenas de 2.8, enquanto no PlayStation 4 chegou a 3.4. Novamente, a menor queda de FPS foi para 17, que na verdade é a retomada da perda de quadro, e você pode verificar que a maior quantidade de perda de quadros está dentro do 17 FPS. Você pode ver que a dupla Xbox One, eles tiveram uma porcentagem melhor em relação à perda de quadros do que a dupla PlayStation 4. O PlayStation 4 Pro também conseguiu entregar na grande maioria os 30 quadros, e você pode perceber que, cara, é o mesmo problema em todas as plataformas. O cara que teve menor influência desse problema de perda de quadros foi o Xbox One S. E por que esse cara teve problema? Porque o Xbox One S se tornou o melhor console da última geração de todos os tempos, do dia pra noite? Não, é porque ele está rodando a incríveis 720p. Para ser mais preciso com você, na minha medição 794, estático não dinâmico, é a resolução do Xbox One S. No PlayStation 4 Slim, nós estamos trabalhando cerca de 900p, para ser mais preciso, 834 nas minhas medições, mas nós arredondamos para 900p pela margem de erro. E no PlayStation 4 Pro nós estamos trabalhando em Full HD 1080p, sem nenhum mais ou menos, 1080 fluido. Outro cara que tem nem para mais nem para menos, mas bateu a conta, certeza absoluta, é 1440p do Xbox One X. Nenhum console consegue suportar 4K nesse game, que não foi colocado em nenhuma das versões. É importante falar que nenhum deles está trabalhando com resolução dinâmica, e agora você entende porque quem teve a menor porcentagem de perda foi o Xbox One S, já que ele está com a menor resolução. Elementos gráficos estão presentes em todos os consoles de forma igual, mas a resolução definitivamente faz a diferença, o que faz com que o Xbox One X dos consoles passe a ser a melhor experiência, porque Control, ele efetivamente, como você está vendo agora, em 4K do PC nativo, ele é um jogo que a resolução faz diferença sim. Você tem maior percepção sobre os efeitos de gráficos do desenvolvedor quando você aumenta a resolução. Cada vez que você diminui a resolução, você tem uma percepção pior sobre o resultado gráfico do jogo. Como as plataformas base, que são PlayStation 4 Slim e Xbox One S, ficaram com as menores resoluções de todos os lançamentos que foram ocorridos simultaneamente desse game, e onde também existe a maior concentração de players, é por isso que explica o resultado de pessoas falando que os gráficos estão feios. Os gráficos não estão feios, falta animações e falta expressões no personagem de NPC. No entanto, os gráficos ficam feios quando você abaixa muito a resolução. Isso dá um embaçamento maior, junto com o Blur Motion, que é muito grande desse jogo. Fica algumas coisas muito embaçadas, alguma distorção no cabelo de Jessie, algum brilho de purpurina em volta de algum local que tenha reflexo, porque aquele brilho é a ausência de pixels de sombra que deveria ser implementado. Então ele é um jogo que vai favorecer a experiência visual para quem consegue alcançar a melhor resolução. Complicado, né? Agora vamos falar um pouquinho de PC. PC tem RTX, tem Ray Tracing a partir da 2060, conseguimos números muito aceitáveis. No entanto, o PC que você tem, o melhor jogo que você tem, o jogo que você mais gosta, tenha certeza absoluta que Control vai rodar numa contagem de FPS abaixo do que você imagina que ele vai rodar. Por quê? Por conta de tudo que eu falei lá atrás e alguma falta de otimização dentro do contexto do jogo em si. Faltou aquele talento final para colocar o jogo dentro de um hype mais atraente e mais
fluido. É óbvio, é claro, lógico, como eu disse, que tem ambientação, poderia até justificar isso de Control, mas não tem como justificar e não tem como salvar quando você compara ele, por exemplo, com um jogo chamado The Division 2, onde possui ambientação interna e externa, personagens, cooperativismo, multiplayer, inúmeros objetos no ambiente, e ainda tem os cenários externos que são extremamente ricos, e ainda tem uns animaizinhos passando como se não fosse o bastante. Então, parando para pensar em The Division, não tem como justificar, mesmo que nitidamente o foco foi no ambiente, que ficou muito bom, por sinal. Voltando pro PC agora, vamos dar uma dica em relação ao PC. O PC você não deve ter dificuldades, apesar de você não ter contagens de FPS altíssimas, o jogo sempre vai abaixo do esperado comparado a um jogo que você tenha, mas no PC você tem uma contagem boa. Nós pegamos uma captura da RX 570, a menor placa que eu tenho aqui é uma placa que custa R$600 e literalmente ela foi bem melhor que todos os consoles, incluindo o Xbox One X. Ela não deu gargalo, não houve travamentos, ela rodou muito bem, mas ele pode travar porque ele vai ter que usar 100% da sua GPU. Exatamente, pode ver, ele tá 99, ele usa 100%. Se você tem um processador que uma arquitetura que não entregue toda a potência da sua GPU, você vai ter o gargalo igualzinho que aconteceu no console, que ele não consegue fazer o level 5 de forma fluida. Talvez o Jaguar de 8 núcleos seja o culpado disso, talvez o despejo de memória que a AMD colocou dentro da engine gráfica na transição possa ser o culpado disso, talvez o despejo de memória que tem que ficar lendo de um disco de 5400 RPM dos consoles seja o problema disso, talvez muita coisa seja o problema disso. No entanto, o Control ele entregou algo que outras produtoras já entregaram melhor, e esse que é o problema do ponto de vista de performance. Mas o jogo vale a pena. Resultado final, falou um monte de coisa. Primeira coisa, vamos desmistificar: os travamentos ocorrem nos levels sequence, o jogo não é injogável, dá pra você jogar de boa. Eu joguei em todas as plataformas, tem as diferenças gráficas apontadas aqui pra gente. Você vai enfrentar algumas quedas de FPS durante algumas batalhas, não são críticas, são mínimas, mas vai acontecer. Você pode jogar, é super recomendado para quem gosta de uma história com ideia fora da caixa, exatamente. Control tem uma linha meio Hideo Kojima. Aliás, o diretor criativo da Remedy Studio é amigo íntimo de Hideo Kojima, que é o cara que apareceu no primeiro Max Payne, na qual o cara era, antes de ser diretor executivo, ele era roteirista, inclusive ele é o criador da história de Max Payne, que é um cara extremamente artístico como Kojima. Então você já deve entender o conceito da história obscura, confusa e divertida de Control, que dá vontade de jogar. Eu vou continuar jogando o jogo sim. Os problemas de performance realmente acontecem. A Remedy poderia ter feito algo bem melhor, poderia, mas isso também não tira o brilho do jogo na questão de diversão. Se você não quiser comprar agora, tá achando muito caro no console, espera baixar o preço, realmente vale a pena. No PC ele cobra um preço justo, R$115 na Store da Epic Game. E se você gostou dessa análise técnica, pelo amor de Deus, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, faz comentário, joga em tudo quanto é lugar, porque dá muito trabalho. Foram 4 dias para fazer essa análise. Participa das nossas vaquinhas aqui para você ajudar a gente a conseguir fazer análise técnica de Borderlands 3. Análise técnica, além de você aprender um monte de coisa, ela ajuda principalmente a saber onde você vai ter a melhor experiência e também descobrir se realmente o jogo vai satisfazer você no quesito expectativa técnica. E é para isso que está o Detonando Geek aqui. Eu sou Gotcose e até a próxima.